Olá pessoal, eu vou fazer a gravação desse texto aqui, sempre muito feliz pelo doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará, uma das maiores universidades do norte do país, e mais um texto maravilhoso, excelente da professora Nayara Alcântara, que coloca para a gente uma disciplina importantíssima que vai tratar justamente da epistemologia, ou seja, a gente sai da possibilidade de aventurar em fazer correlações ou até mesmo fazer uma análise de um determinado questão social, a gente sai propriamente dito da correlação para entrar efetivamente em relações de variáveis, relações de causa e efeito. Isso é fundamental porque isso acaba dando credibilidade à ciência, credibilidade às nossas pesquisas, e este texto, de certa forma, ele vem, que eu vou apresentar aqui, é um texto que ajuda bastante a gente pensar como fazer pesquisa nas ciências sociais. E é sempre bom dizer que a Universidade Federal do Pará, eu já tive a oportunidade de fazer estudos em outros locais, até mesmo fora do país, eu posso afirmar com a mais absoluta tranquilidade que o conhecimento que é produzido no norte do país, na Amazônia, em Belém, né, por exemplo, no programa que eu faço parte, o programa de pós-graduação em ciência política, é um programa extremamente assertivo, extremamente capacitado, com professores que conseguem passar um conteúdo de uma forma magistral, com muita qualidade, e isso nos capacita e possibilita para a gente entender as nossas relações do nosso país, da nossa cidade, da nossa região, e produzir conhecimento para aclarar e possibilitar o melhoramento da nossa sociedade, do povo amazônico, enfim, os vários temas que ali se sintonizam. Então é sempre bom fazer essa fala e agradecer a todos os professores do PPGCP. Então, assim, eu montei uma apresentação aqui desse texto, né? James Davis, ele é um sociólogo norte-americano e, basicamente, esse autor ele vai, de certa forma, trabalhar com a possibilidade da gente utilizar uma pesquisa estatística na sociologia. Então, quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei muito preocupado, eu disse, meu Deus, lá vem questões de matemática, mas não. Eu penso que ali, o que o Davis está muito focado, ele quer dizer, ele esquece um pouco a matemática, calma, respira, em que pese cada vez mais eu estar absorvendo a ideia de que é fundamental a gente saber estatística para a gente fazer uma boa pesquisa, fazer inferências causais e avançar no conhecimento, mas o que ele faz de forma magistral ele parte do pressuposto assim, olha, primeiro tu tem que entender o que tu queres fazer, não adianta tu partir para matemática se tu não souberes exatamente o que tu queres fazer, quais as variáveis tu queres mobilizar e qual o resultado tu queres chegar. Então, se tu não entender isso, não adianta tu ir para matemática, trabalhar de forma estatística os teus dados, se tu nem sabe o que tu queres. Então, isso aí é um ponto fundamental que o autor ele inicia, trazendo isso de forma didática, bem tranquila, e ele vai apresentar vários dados, vários conceitos estatísticos a partir, como se fosse uma espécie de framework inicial, como se fosse uma espécie de ponto de partida para você começar a manusear esses dados. Então, o que eu queria fazer? Eu vou usar aqui uma dinâmica, e eu até aconselho, né, que vocês que estejam trabalhando nas ciências sociais, vocês façam isso. Isso, inclusive, eu vou disponibilizar isso num formato de framework, uma pesquisa raiz. Eu estou aliando muito a questão estou aliando muito a questão do conhecimento científico acadêmico, de acordo com a nova portaria do CNPq, para a gente criar frameworks. O que é a criação de frameworks utilizando inteligência artificial? Basicamente é isso. Então, a gente pega um conhecimento que está ali no livro, você não vai violar direito autoral do livro, você não vai subir a base de conhecimento por livro, não se trata disso. Se trata de você fazer a leitura, é fundamental que você faça a leitura, você vai absorver os pontos centrais daquele autor,
absorver os pontos centrais, você vai criar uma carcaça. É como se fosse um sistema utilizando inteligência artificial, por exemplo, você pode utilizar aí o notebook LM, que tem uma versão gratuita, o DeepSeek, que tem uma versão gratuita, o Cloud da Anthropic, que tem uma versão gratuita, depois ele começa a cobrar, o próprio ChatGPT. Então, a partir do momento que você estabelece esse framework da sua leitura, você pega, por exemplo, esse trabalho aqui deste autor, que é um sociólogo, né, o James Davis, né, esse sociólogo norte-americano. Então você pega o conhecimento dele, o que ele está te dizendo ali, e você cria essa raiz que se chama framework dentro do sistema. É como se você fosse, imagina, tu vai pegar esse texto, tu vai fazer um fichamento dele, pegar os pontos centrais da leitura desse autor. Depois que você pegou esse fichamento, os pontos centrais, o que você faz? Você pega essa base que você produziu e você leva para a inteligência artificial. E tu vai dizer assim, olha, inteligência artificial, leia e entenda esse conhecimento que eu produzi aqui deste autor. Você está citando a fonte. A partir do momento que você fez isso, leu o autor, produziu o seu fichamento e subiu, como a gente anexa um e-mail, você subiu para a inteligência artificial, o que acontece? Na prática, você estabelece um framework para que esta IA, que já entendeu esse autor, ele vá e corrija o seu texto, corrija o seu trabalho, corrija o seu projeto de pesquisa. Ele vai dialogar com essa base de conhecimento que você produziu. E aí ele te ajuda na tua pesquisa. É como se ele estivesse te orientando. Imagine, por exemplo, você pegar a professora Nayara Alcântara, que é uma das professoras muito... Professora Nayara Alcântara, que é uma professora muito capacitada nessa área, e ela, você puder sentar do lado dela ali, todo o tempo que você tiver uma dúvida, você pergunta para a professora Nayara. Você pegasse ela e, de certa forma, ficasse dialogando com ela a partir das tuas anotações em sala de aula. Isso é possível fazer. A gente vai fazer isso com o James Davis. Eu fiz a leitura, produzi um framework, uma resenha, subi para a minha inteligência artificial e comecei a dialogar o James Davis com um trabalho que eu escrevi, que foi um artigo científico na Vila da Barca. Fica muito mais fácil de você entender o assunto, porque você vai partir de um caso prático. Então, olha só o avanço pedagógico que a inteligência artificial permite. Você pega um assunto que você já tem uma experiência, já tem um empírico ali mobilizando, você já escreveu, você já conhece, e você vai dizer assim, olha, Davis, tu está falando aí de metodologia quantitativa, está fazendo a gente entender análise de dados, e assim sucessivamente uma série de detalhes. Então, o que eu quero que tu faças agora? Eu quero que tu me ajude a corrigir meu trabalho nessa versão inicial. O que eu preciso melhorar? E eu quero entender o teu texto de uma forma melhorada a partir disso. Só que isso eu vou fazer já já.